Certamente podemos dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu pude recordar um pouco isso, porque passamos um sábado em Jerusalém. Aí nós vimos inúmeras famílias de preto. Assim se vestem os judeus mais ortodoxos, com os seus filhos, geralmente 4, 5 filhos, é o padrão em Israel, indo para a sinagoga, ou indo para o túmulo de Davi, ou indo para o Muro das Lamentações. Então eu pude me lembrar exatamente do alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E para nós aqui agora ficou mais fácil vir à casa do Senhor, porque o metrô está aqui na nossa porta, na nossa estação, e alguns membros da igreja foram lá visitar, fotografaram, né? Foram lá curtir aquele momento depois de 4 anos de espera ou 20 de atraso. Essa estação que vai, sem dúvida alguma, trazer grande benefício aqui para os membros da nossa igreja, os visitantes que poderão vir com mais facilidade. Portanto, um tempo de alvíceras, um tempo de boas notícias. Então saudamos a todos os irmãos, então, com a graça de Jesus. O coro pode se assentar, mas eu quero só dizer uma coisinha que eu já falei anteriormente em outro momento e quero falar outra vez. Esse ano no Brasil é um ano eleitoral. Tudo aquilo que nós virmos na televisão, ouvirmos no rádio, ou lermos nos impressos, vai estar contaminado com o fato de que teremos eleições. E um dos discursos que a gente sempre ouve é que as coisas estão péssimas no Brasil. Esse discurso tem uns 50 anos, né? Mas quando chega no período eleitoral, elas aumentam mais. Então, minha sugestão é muito simples. Ouça, leia e pense. Não acredite no pessimismo. Ninguém constrói nada com pessimismo. Nem na vida pessoal, na vida familiar, na vida patrimonial. Não estou dizendo que as coisas estão bem, não é isso não que estou dizendo. Estou dizendo que vamos prestar atenção. Ontem mesmo a manchete foi a seguinte: economia, desse jeito, economia cresce no trimestre X%, vírgula, mas economistas apontam que vai piorar. Toda a matéria é igualzinha, porque estamos no ano eleitoral, os interesses são muito fortes. De novo, não estou aqui fazendo uma análise econômica, não é isso não que estou dizendo. Estou apenas dizendo, vamos prestar atenção, vamos saber que esse é um ano de muita manipulação da informação de todos os lados, do lado governamental, do lado antigovernamental. E por definição, o jornalista é sempre pessimista, porque o otimismo não vende. Dizer que é tudo bem, ninguém vai ler a matéria, mas um vírgula, mas vamos ler a matéria. Faz parte da natureza do jornalismo. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque tem gente que está pessimista sem nenhuma razão de estar pessimista. Você tem alguma razão, os fatos concretos da sua vida, dos seus negócios, do seu trabalho, isso é uma coisa, fatos concretos. Agora, porque estão dizendo que o ano vai ser ruim, então, eu estou muito animado, entusiasmado. Penso que esse ano será um dos maiores anos da nossa igreja. Estou animado. E desejo que esse mesmo ânimo na sua vida pessoal, nas suas realizações. Quando eu ouço de uma pessoa que há muitos anos não estudava e resolveu finalmente, já avó, fazer seu curso superior, isso me deixa cheio de ânimo.
Quando eu recebo, na quinta-feira, na escrita, alunos que vieram estudar a história da igreja, porque gostam da história, mas nunca tiveram a oportunidade de estudar, mas agora vão estudar um pouco de história da igreja, e vieram por essa razão, eu fico animado. Então, eu sou movido a boas notícias, e eu as procuro. Quero dizer com isso o seguinte: claro que há problemas no nosso corpo, nossas finanças pessoais, mas não quer dizer que devamos nos deixar tomar pelo pessimismo, porque não construímos nada. Fazemos uma boa leitura da realidade, sim, e daí? O que fazemos com isso? Podemos até verificar que as coisas não vão bem, mas não vamos nos empenhar para fazer com que elas fiquem bem. Quando um casal me procura e diz: eu vou casar, nós vamos casar, tal data, o senhor celebra nosso casamento, eu fico cheio de ânimo, porque olhando o horizonte assim, não vai dar certo, casamento, a vida é difícil. Eu me recordo, Marcos Lima, que há muitos anos eu estive na Holanda com uma irmã aqui da nossa igreja, e ela era casada, mas não tinha filhos. Ela me disse: olha, eu não vou ter filhos. Você sabe quantas ogivas nucleares estão apontadas para a Holanda? Me deu lá um número. Até hoje nenhuma bomba explodiu sobre a Holanda, e felizmente ela mudou de ideia e teve já os seus filhos. A gente não pode se deixar levar muito por essas perspectivas sombrias, senão a gente não constrói, como pessoas, como famílias, como empresas, como igrejas, como organizações, aquilo que nós queremos fazer. Não estou pregando de novo fechar os olhos, estou dizendo o seguinte: essa é a realidade. O que vamos fazer para ter filhos, educar os nossos filhos, comprar nossos imóveis ou nossos automóveis, o que seja? Vamos seguir a nossa vida nessa perspectiva da esperança e na perspectiva do conselho de Deus para nós. Hoje no rádio eu comecei a pregar uma pequena série sobre como tomar decisões. E a primeira coisa que eu apontei, e ficou maior ainda ao falar, é que quando a gente está em sintonia com a palavra de Deus, nós temos menos tensões para decidir, porque nós já eliminamos, quem sabe, 90% das tensões para decidir, porque nós já sabemos pela Bíblia que aquele caminho conduz à perdição. Nem vamos pensar em segui-lo, já sabemos. Restam uns 10%, e a gente vai sendo orientado pela palavra de Deus. Com isso, então, saúdo a você, meu irmão, minha irmã, desejando que você tenha um dia muito bonito, um dia em que você possa experimentar na sua vida a graça de Jesus Cristo, tenha projetos que você possa realizar neste ano, nos próximos anos, vivendo a vida que o Senhor deu para você viver, tendo esse sentimento da eternidade dentro do seu coração. E por falar em eternidade, estou bem devagarinho, viu, Sérgio? Porque eles reclamam que não sabem para onde eu vou, que quando parece que eu vou para lá, eu vou para cá, eles ficam com dificuldades comigo. Eu não sou o problema, vocês têm que resolver isso. Por falar em eternidade, tem alguns aqui que alcançaram mais um capítulo na sua eternidade, né? Mais um ano de vida. Aqui alguém que completou aniversário essa semana, por favor, vem aqui. Vamos dar graças a Deus pela sua vida. Parabéns. Tem que abraçar, não é verdade? Diz um pastor aqui da igreja, tem que abraçar, não diz? Não diz. Parabéns. Deus te abençoe também. Há mais alguém? Ficou mais eterno? Parabéns também. Vamos orar então por vocês, todos. Há alguém que pela primeira vez vem aqui à nossa igreja participar do nosso culto? Se houver,
Peço favor de se colocarem em pé para receber um abraço nosso. Alguém? Nancy, você semana que vem, seu aniversário. Até amanhã, você vem domingo que vem. Ou você já não quer vir domingo que vem? Obrigado por sua presença. Seu nome é? Bem-vinda aqui para ganhar um abraço. Não se assente, não. Tá bem. Então tá bem. Tem que abraçar. Isso aí, alguém abraçou. Você vai pegar na mão, é muito econômico. Ceará é pertinho, né? Pertinho, né? Quando nós, vindo de Tel Aviv, passamos pelo Ceará, estamos perto de casa. 2h30 faltando ainda, mas é perto de casa em relação às outras 12 ou 14 horas. Vamos então nos colocar todos em pé, vamos dar graças a Deus por esse momento, por essa riqueza aqui. Quero informar a todos que, para os membros da igreja, eu mandei um álbum com as fotos. Eu selecionei umas 100 e poucas fotos, criei um álbum e mandei um link para os que estão cadastrados na lista da igreja. Então, se você não recebeu, você não está cadastrado. Mas eu não mandei as fotos do Museu de Israel. Ainda vou mandar. Mas eu queria dizer o seguinte: hoje, depois do culto das 5h30, às 19 horas, nós vamos mostrar uma seleção das fotos. Alguns não têm acesso à internet, então se você puder vir, vamos mostrar então algumas fotos, tanto da viagem em si, quanto dos materiais, dos artefatos impressionantes, para quem lê a Bíblia, que estão no Museu Nacional de Israel em Jerusalém. Então fica aí o convite para compartilharmos um pouco desta viagem. Senhor, obrigado por esta manhã que o Senhor acrescenta às nossas vidas, todos nós. E, em particular, damos-te graças por esses irmãos que nessa semana completaram nas suas vidas mais um ano. E aqui estão porque reconhecem que alcançaram esse momento em suas jornadas por causa da tua bondade. Pai, te rogamos que abençoes a jornada terrena deles aqui, como diz o apóstolo Pedro, de tal modo que em seus corações a esperança seja todos os dias renovada. Que o Senhor possa mais uma vez colocar na mente de cada um, derramar, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, a tua esperança. Damos-te graças por suas vidas, suas famílias, por todos quantos nos encontramos aqui. Te rogamos que o Senhor aceite o culto que vamos continuar te prestando, que nós começamos a te oferecer quando aqui chegamos. Seja um culto que agrade ao teu coração. Mas também te pedimos que através desse culto nós tenhamos uma visão cada vez mais clara daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Todos podem se sentar e vir aqui abraçar. Já abracei, né?
Ali judeus que estavam seguindo ao templo estavam felizes com seus filhos, retratando o texto bíblico que dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemos nele. Meus irmãos, antes de celebrarmos ao Deus Todo-Poderoso, único digno do nosso louvor, eu queria fazer aquela nossa bagunça santa, que você cumprimentasse seu irmão onde está, próximo, separado, porque esse contato caloroso faz parte da coinonia cristã. E já aproveite e fique em pé para celebrar a Deus Todo-Poderoso, porque Ele é digno de honra, de glória, e Ele, meus irmãos, minha irmã, tem todo o poder. Descansemos nesse Deus poderoso então, louvando-o agora com todo o poder dos nossos pulmões e da nossa voz. Filipenses 4:4 e o Salmo 27. Vamos lá, irmãos. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? De ninguém, meus irmãos. Graças a Deus, louvado seja o Senhor.
por isso, ó Deus, que aqui estamos, porque temos visto e crido que o Senhor é glorioso, que o Senhor tem todo o poder e que o Senhor é digno do nosso louvor, que é imperfeito, é verdade, Senhor, mas o nosso desejo do fundo do nosso coração é que o Teu Espírito nos prepare para o encontro que temos que ter contigo todo dia, todo minuto. Ó Deus, que Ele limpe os nossos corações, os nossos lábios, para que possamos Te louvar com santidade. Abençoa cada um aqui, aqueles que Te prestam culto também pela internet. É a nossa oração, gratos porque o Senhor é glorioso. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. A resposta Tu és para todos os problemas. Eu Te chamo, Abba Pai, minha vida Tu sustentas. Nos momentos de luta és o meu castelo forte. Eu sou bem mais do que vencedor nas horas de tristeza. Só Tu és o meu Deus, eu sei que nunca terei outro. Tu és meu Deus. Palavras jamais dirão o quanto eu Te amo. Tu és meu Deus. Eu quero ver o Teu nome bem alto, bem alto. Santo Tu és meu Deus. E possam todos saber que salvaste a minha vida. Santo Tu és meu Deus. E dizemos então? Amém. Antes de podermos nos levantar e trazer as nossas ofertas, eu quero falar sobre uma palavra no contexto de algumas breves sugestões que tenho feito sobre o uso do tempo. Uma frase que eu gosto de dizer é a seguinte: a sua prioridade de vida está na sua agenda.
seja uma agenda em papel, eletrônica ou apenas mental. Nós temos uma agenda. Então, se a nossa prioridade é X, ela tem que estar presente na nossa agenda. Por exemplo, a minha prioridade é a família, por exemplo. Mas na minha agenda não há nenhum espaço para a família. Então, na verdade, a minha prioridade não é a família. A minha prioridade é sempre orar e ler a Bíblia. Mas na minha agenda não tem nenhum momento para orar e ler a Bíblia, por exemplo. Penso que isso vem, em grande parte, porque boa parte das pessoas não tem prioridades. Quais são as coisas realmente importantes para você? Quais são as coisas mais importantes para nós? Nós não temos como realizar todas as coisas que nós queremos fazer. O tempo não cabe todas as coisas que queremos fazer. Vamos fazer aquelas que são prioritárias para nós. Quase sempre nós fazemos aquela que é mais urgente, é mais emergente. Por exemplo, você precisa reformar a sua casa. É uma prioridade. Aí queima a luz, você vai lá e conserta. É uma emergência. Ou vai chegar uma visita, você faz algum preparativo específico para um colchão, algo assim. E a reforma vai ficando para depois. Porque, na verdade, a sua reforma não é uma prioridade. Porque ela inclui um planejamento, inclui recursos financeiros, às vezes providências, sair da casa, ficar em outro lugar, uma série de providências. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é dizer se realmente aquilo é importante, se é uma prioridade. Então, minha pergunta é, para você usar bem o seu tempo, você precisa delimitar quais são as suas prioridades e colocá-la em ordem, da mais importante para menos importante. Digo isso porque muitas pessoas simplesmente tocam a sua vida. Vão tocando. O que dá para fazer, fez, o que não der, não deu. Depois olham para trás e veem que podiam ter feito coisas que não foram feitas porque o tempo foi desperdiçado. Quer usar o seu tempo? Primeira coisa, estabeleça honestamente, objetivamente, por escrito, quais são as suas prioridades. Então você vai organizar a sua agenda conforme as suas prioridades. Por exemplo, aplicando claramente aqui a nós, algumas pessoas dizem que o domingo é sagrado. Mas, na verdade, isso não é prioridade para elas, porque se surgir qualquer outra coisa, farão no domingo. Nós somos capazes de nos enganar a nós mesmos. Vamos dizer, então, domingo não é prioridade para mim, em termos de ir à igreja ou fazer aquelas coisas do meu crescimento pessoal, espiritual, devocional. Vamos ser honestos, mas eu estou certo que todos aqui têm esse mesmo desejo de, pelo menos no domingo, dar uma parada geral e deixar Deus falar ao seu coração, mas isso demanda também prioridade. Então, organizar a vida. Se você vai dormir às 4 da manhã, não vai chegar aqui às 9. Se você acha que é importante, por exemplo, e aqui não há nenhum juízo de valor sobre esse assunto, ver a Fórmula 1, que hoje foi tipo 3h30, 4h30 da manhã, eu estava dormindo profundamente nessa hora, não sei quem ganhou, e é muito importante, preciso saber disso, que a informação, se eu não souber isso, eu não vou conseguir passar o dia, é tão importante essa informação, quem ganhou a corrida. Depois vocês me falem, por favor, não agora, quando acabar o culto. Mas se aquilo é importante para mim, eu estou dizendo que é mais importante do que o culto, só estou ilustrando. Nós temos que ser muito honestos conosco mesmos e definir, então, quais são as nossas prioridades e, a partir delas, organizar a nossa agenda para que nós possamos alcançar
a nossa prioridade. Por falar em agenda, prioridade, uma é reconhecimento. Jacques vai nos falar um pouquinho mais aqui, então, sobre essa possibilidade, que é a nossa escrita. E algumas pessoas me perguntaram, tendo já começado, se ainda podem retomar. Então, qual é a resposta já? Eu deixei ligado para você. Eu sou seu amigo, não sou seu inimigo. Eu deixei tudo certinho para você, rapaz. Agora sim. Surpresas. A escrita começou domingo passado, com o curso Visão Global da Bíblia, às 5h30 da tarde. Terça-feira tivemos a primeira aula de grego e quinta-feira a primeira de História do Cristianismo 3. Para você que perdeu a primeira semana de aula, os professores são bonzinhos e vão aceitar você ainda hoje e essa semana, caso você queira se inscrever. É uma ótima oportunidade. Então, hoje, quinta-feira, às 5h30 da tarde, no edifício Love aqui do Colégio Batista, no 2º andar, Visão Global da Bíblia, e quinta-feira com o pastor Israel, o curso História do Cristianismo 3. Esses 2 cursos não exigem nenhum requisito. Você pode começar, mesmo sendo, no caso de História, o 3º módulo, você pode começar fazendo ele sem problema algum. Caso você queira se inscrever, pode falar comigo, falar com o pastor Cleudair, comunicar o pastor Israel e aparecer lá na aula que a gente resolve esse problema lá na hora. E se alguém, eu vou te colocar agora na saia justa, e se alguém não vê porque não tem dinheiro para pagar? Isso nunca vai ser problema para alguém que quer aprender aqui na igreja. Então, vá lá que a gente resolve essa questão. Então tá, bem resolvido, porque essa semana alguém disse, puxa vida, eu até queria fazer, mas vai apertar para mim. Eu falei, venha. Consultei você antes, com o seu chefe da coisa, você autorizou. Eu falei antes de falar com você. Mas entre nós, falei, venha. Mas ele concordou, ficou tudo certo. Claro, não pode ser, como Jacques disse, um impedimento para a gente se aperfeiçoar. E foi muito bom, eu falo da minha, não sei como é que foi a sua, como é que foi a sua experiência na... Foi bastante positivo, embora ainda houvesse algumas pessoas perdidas aí por conta do local. 2º andar do edifício Love do Colégio Batista. Edifício Love, que edifício é esse? Esse aqui do lado, grandão aqui do lado, né? Mas foi bastante positivo esse nosso encontro inicial, a gente começa a se conhecer, cada um expondo suas perspectivas, seus pontos de vista, e a gente vai junto crescendo, isso é muito bom. Para mim foi muito bom, enlouqueci os alunos, porque eles não conseguiram anotar nada. Estão acostumados que o sermão é tudo organizadinho, 1º ponto, 2º ponto, tudo certinho, texto bíblico, ela não tinha nada, eles ficaram confusos comigo. Mas eu vou melhorar, eu vou melhorar. Mas o bom foi dizerem, por que eu estou aqui estudando? Foi muito bom, muito rico para quem é professor e continua aberto então aí a todos. Obrigado, Jacques. A outra prioridade é orar, não é? Ou não? Temos alguma boa oportunidade para orar proximamente, Alcenir? Com certeza, pastor João. Eu gostaria de convidar os irmãos para a nossa primeira vigília de jejum e oração pela família. Vilma, por gentileza, fique em pé, que nossa igreja sempre tem gente nova. A Vilma é a coordenadora da nossa visão de oração de nossa igreja e nós estamos planejando 4 vigílias ao longo desse ano de 2014. E a primeira vai ser agora de sexta para sábado, 21 para 22. Como é que vai funcionar, Alcenir? Nós vamos iniciar essa vigília de jejum e oração às 22 horas de sexta-feira nas nossas residências, com abstinência de alimento sólido, e vamos terminar aqui na igreja às 10 horas da manhã, de 7 às 10 da manhã aqui em nossa igreja, do sábado. Então, 7 horas da manhã, nós vamos nos reunir aqui e vamos ler a palavra de Deus, nós vamos orar. O mote da nossa vigília é de joelhos pela oração. A Convenção Batista Brasileira já está dando ênfase a esse tema, vendo e percebendo a dificuldade que os nossos lares, que as nossas famílias têm enfrentado, e nós temos visto isso dentro das nossas igrejas. Por isso a nossa igreja também abraçou essa ideia e vai ao longo desse ano trabalhar e orar pelos nossos lares, pelas nossas famílias. De joelhos? De joelhos pela família. Pela família. Então, dia 21 para 22, sexta-feira, iniciando nos nossos lares e terminando aqui de 7 às 10 da manhã. Posso dar mais um aviso, aproveitando a minha... Quem sou eu para dizer não? Que nós vamos ter também uma atividade dos Pedras Vivas aqui no dia 22, às 15 horas, um encontro de corais da terceira idade.
Então, se você gosta de uma boa música, venha também no sábado, dia 22, aqui nós vamos ter vários corais de várias igrejas de terceira idade cantando e louvando a Deus, e você é nosso convidado. No próximo tempo, vamos ter uma igreja residência. Então, a gente vai ter um lugar para você vir e passar o dia na igreja, porque você vem para a vigília da oração e tem que voltar para cá, já fica aqui. Hoje, os que cantam aqui do coro da igreja vão cantar nos 2 cultos da manhã, nos 2 cultos da noite. Seria bom ter um lugar para dormirem, uma rede, uma cama, já ficava tudo emendado aí, não é verdade? Então ficam aí esses... Mais um terceiro aviso? Não, só esqueci de um detalhe, que há necessidade de você se inscrever para a vigília. A irmã Vilma estará com a sua equipe lá na recepção, porque nós vamos preparar um de jejum às 10 horas. Certo. Então há necessidade de ter uma ideia de quantas pessoas estarão aqui presentes, ok? Então, mas eu queria perguntar o seguinte, para você ter uma noção aqui. Quantos pretendem participar dessa vigília, vindo então no sábado às 7 horas da manhã? Então você já tem uma noção aproximadamente, mas isso não exime você de fazer a sua inscrição. E se você não levantou a mão, também não exime você de fazer também a inscrição. Obrigado, pastor Alcenir. Assim podemos então prosseguir. E vamos então agora para esse momento de entrega de nossos dízimos e das nossas ofertas. No Egito, o guia era islâmico, como também na Jordânia, e em Israel era judeu. Então, 2 comentáriozinhos que até o Nelson vai gostar de ouvir. O nosso guia judeu, eu perguntei ele o seguinte, porque ele abre a Bíblia, lê o Novo Testamento, explica lá as passagens. Eu disse a ele assim, é um argentino, radicado, casado em Israel, Sebastian Sechenitzi. Eu perguntei a ele o seguinte, você acha que Jesus Cristo pode ter sido o Messias? Eu disse 2 coisas, Nelson. Eu tenho muitas questões internas sobre isso. Mas eu acho que Jesus preencheu todas as condições para ser o Messias. E só não foi reconhecido por questão de dinheiro, por causa do sistema do templo. E no Egito e na Jordânia, há um elemento muito interessante, pelo menos pelo que eu ouvi, sempre levando isso em conta, que um dos fundamentos da fé islâmica é a obrigatoriedade de todo islamita tirar do seu patrimônio, de sua renda, 2,5% por ano para oferecer como esmola. Vai dizer, puxa vida, é bom, né? Só 2,5%. Mas tem uma diferença. É obrigatório. Nós não contribuímos de modo obrigatório. É voluntário. É por gratidão. É por alegria. É por prazer. É uma maneira de agradecer. Vamos então assim participar desse instante de culto, agradecendo ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem nos oferecido.
Vamos dar graças a Deus por esse momento tão especial nas nossas vidas. Alguns não fizemos isso hoje, já fizemos antes ou ainda vamos fazer neste mês. É um momento muito especial. Momento de profunda espiritualidade. Porque o dinheiro é algo tão central na vida. E nós recebemos de Deus os recursos para a nossa subsistência. E de coração, nós separamos 10 ou 11% ou mais para o sustento da obra de Deus como gratidão. Tem algo mais espiritual do que isso, Hélida? Não tem. Se é que podemos dizer que algo é mais ou menos espiritual. É um momento de reflexão, de gratidão, de dependência de Deus, de devoção a Ele. Vamos orar. Vou convidar a irmã Leila para vir aqui e então dar graças a Deus por esse momento na vida de cada um de nós. E logo em seguida os irmãos poderão levar então as salvas. Senhor, nós não temos palavras para dizer o que experimentamos quando estamos dentro da Tua casa e o Teu Espírito Santo está no meio de nós. Nós Te louvamos, Senhor Deus, com os nossos cânticos, com o nosso coração, mas também com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Sim, Senhor. Grande é o Teu amor por nós, Pai, e nós queremos estar correspondendo a este amor, mesmo de maneira falha, incompleta, mas o nosso coração é Teu. E tudo o que temos, Pai, nós reconhecemos que vem das Tuas mãos. Sim, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, clareza, firmeza, a Tua orientação para todos aqueles que vão administrar esses recursos. Sim, Senhor. Que todos eles, Senhor Deus, sejam em benefício da Tua obra, mas principalmente da Tua obra na vida de todos aqueles que têm vindo a esta igreja. Que tudo isso redunde para a honra e glória do Teu nome, para a salvação de muitos. É a oração que nós Te fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos então podem levar as salvas. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Você acha que merece ter a sua oração respondida? Claro, você já sabe a resposta. A resposta é não. A resposta da nossa oração a Deus não tem a ver com os nossos méritos. Que já pensou você ser julgado por Deus? Ele olhar para você e dizer assim: olha, a você eu abençoo, porque você merece, mas a você eu não abençoo, porque você não merece. Quem de nós escaparia? No Islã, é assim, segundo os guias me contaram. Estou sendo bem honesto nesse ponto. Isso está desde a antiguidade, mas sobretudo no Egito Antigo, e depois isso continua de um certo modo também no Islã. A nossa vida está numa balança, num prato da balança. E no outro prato está o juízo de Deus, que é representado por uma linha fina, por uma pena bem leve. Se você vive de tal maneira que a sua vida pese menos que a pena de Deus, você está bem com Ele. Mas se pesa mal, você está mal com Ele. Mas nós não queremos assim. Nós já fomos aprovados antes de fazer a prova. Isso é a graça. É por isso que eu posso, merecendo, entre aspas, ou não, me achegar diante do trono de Deus e pedir: Senhor,
Eu preciso disso para mim, para alguém da minha família. É por isso que eu posso, como vamos cantar agora, levar cada instante de minha vida as minhas aflições e as minhas necessidades. Vamos cantar agora essa música cada instante, e enquanto nós cantamos, você pode ficar em pé, pode vir aqui à frente, e em seguida, não porque você mereça, porque você não merece, não porque quem vai orar, que é o pastor Alcenir, mereça, tenha poder, porque ele não tem poder, também não merece, mas por causa do poder de Deus, que às vezes se manifesta em nossa própria fraqueza. Nós vamos levar então o seu assunto, a sua necessidade diante de Deus. Então, se quiser, venha aqui à frente, ajoelhe-se onde você estiver, fique em pé, como você quiser se manifestar. Não importa que nós vejamos, mas o importa é que Deus veja e contemple a sua necessidade. Depois do canto, então, vamos orar. Pai amado, nós queremos nos colocar diante de Ti nesta manhã, e só o Senhor sabe o que nós carregamos dentro dos nossos corações, sentimento de alegria, ó Deus, porque a Tua fidelidade tem se feito presente em nossas vidas, nós não temos dúvidas com relação a isso. Por isso, esse sentimento de gratidão diante do Senhor, porque sabemos que nada merecemos, ó Deus, porque somos pecadores, e carecemos que as Tuas misericórdias, ó Deus, se manifestem a toda manhã em nossas vidas. Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nós queremos nos achegar ao Teu trono da graça nesse instante, para Te suplicar pelas nossas necessidades. E só o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que incomoda os nossos corações nesta manhã. Ó Deus, nós temos muitas batalhas. Ó Deus, muitos irmãos nossos enfermos e lutando nesse instante contra uma enfermidade. E nós queremos clamar e colocá-los diante de Ti e suplicar que em nome de Jesus, ó Deus, o Teu Filho, o nosso Salvador, o Senhor possa repreender toda e qualquer enfermidade, ó Deus, que possa estar incomodando, Senhor Deus, e perturbando a nossa paz, ó Pai. Ó Deus, toma-os em Tuas mãos. Ó Deus, toma aqueles que estão necessitando de um emprego, ó Deus, estão passando por problemas financeiros. Só o Senhor sabe, ó Deus, a aflição, ó Deus, o sentimento de impotência diante desse mal que tem acometido a nossa sociedade, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, que portas possam ser abertas, ó Deus, que esse meu irmão, que essa minha irmã possa novamente retomar, ó Deus, o sustento da sua casa. Ó Deus, age, Senhor Deus, toma em Tuas mãos, ó Deus, esse problema, ó Deus, essa família, ó Deus, que sofre, ó Deus, que está nesse instante passando por problemas de desunião, ó Deus, instabilidade dentro do seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos. Ó Deus, os nossos lares, a nossa família é um objeto, tão preciosa, Senhor Deus, para nós, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor é poderoso para guardá-la. Por isso nós nesta manhã queremos entregar a nossa família em Tuas mãos, mais uma vez, e Te suplicar que os Teus anjos estejam ao redor da nossa casa, Pai.
não deixando que nada que não seja da Tua vontade possa ter espaço e lugar dentro dos nossos lares. Ó Deus, se algo existe dentro da nossa casa, Pai, que não é da Tua vontade, que o Senhor possa repreender, ó Pai, que o Senhor possa extirpar, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que, apesar de não merecermos nada, o Senhor age sobre as nossas causas. Sim, Senhor. E nós queremos entregá-las, ó Deus, em Tuas mãos, sabedores que Tu és poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentados, continuemos orando, inspirados com esse Vem a Mim, música que o coro masculino vai entoar agora. Continue colocando a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que pediram você para orar por elas, nesse momento, ao som dessa música coral. Tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso Mestre assim nos diz. Lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim. Mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, pois temos Jesus. Sofrer
Estou começando hoje uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus Cristo. A primeira que vou trazer para a nossa meditação está no Evangelho de Marcos. Gostaria que então você abrisse o Evangelho de Marcos. Temos exemplares da Bíblia na sua frente aí, possivelmente. É uma parábola que tem uma narrativa um pouco longa, mas vamos lê-la e depois de a lermos, o coro vai nos lembrar um pouquinho de Jesus de Nazaré. Marcos capítulo 4, começando no primeiro versículo. Se você preferir, pode ouvir então a leitura que farei. Falarei de uma versão que sempre uso mais aqui, que é a Nova Versão Internacional. Três dos 4 evangelistas reproduzem esta parábola de Jesus. Está em Mateus 13 e também em Lucas 8. E essa parábola ficou conhecida como a parábola do semeador, ou parábola da semente. Mas penso que o nome mais próprio para essa parábola é a parábola dos solos. Porque a semente nós conhecemos, é a palavra de Deus, não muda. O semeador nós sabemos, é Jesus Cristo, é sempre o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Então Jesus está falando aqui não é sobre a semente, não é sobre o semeador, mas sobre o solo, a terra que recebe estas sementes. E quando Jesus conta essa parábola, ele tem um objetivo. Como ele tem um objetivo ao contar todas as parábolas. E esse objetivo, particularmente, é mostrar que aquilo que nós pensamos é isso que dirige os nossos pensamentos. Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que temos pensado? O que temos guardado no coração? Como vai o nosso coração? Se pensarmos então como o nosso coração, a nossa vida, como solo da semente, que tipo de solo nós somos? Leamos então Marcos 4. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas, quarto lugar, as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram
e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Os discípulos, diz o evangelista, não entenderam a parábola. Estavam com Jesus no barco que balançava. Jesus usava esse barco como um púlpito para falar com mais tranquilidade à multidão, a maioria formada de camponeses, mas também servidores públicos e comerciantes. Os discípulos não só não entenderam, como tinham certeza que o público ouvinte de Jesus também não tinha entendido. Por isso, relata ainda o evangelista, na sequência, quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre a parábola. Jesus então disse a eles: a vocês, Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Depois desse interlúdio, Jesus se põe a aplicar a parábola aos corações dos seus ouvintes. Então, Marcos registra: Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Então continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Em segundo lugar, outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nessas pessoas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Terceiro, ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e essa mensagem não produz frutos. Quarto tipo, existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Uma parábola de Jesus de Nazaré.
Certamente você, ouvindo a história, ou lendo a história, fez uma pergunta. Como é que ele ensinava para que não entendessem? Mostrava para que não vissem? Abra rapidinho a sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 6, 9. Porque Jesus está citando exatamente Isaías 6, 9. Jesus era alguém impregnado da Bíblia. Saía naturalmente quando ele falava. Quando Deus comissionou Isaías, a grande experiência, no ano que morreu o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías, disse algumas palavras e terminou assim a comissão a Isaías: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Jesus estava ensinando dentro do barco. Talvez um barco como este que você vai ver aí agora. Esse barco onde ele navegava, esse barco é do primeiro século, não quer dizer que seja esse o barco de Jesus, obviamente, mas é um barco do primeiro século. Essas eram as características do barco naquela época. Como o púlpito ficou à margem, perto da praia, ali então ele ensinava, porque na terra, na areia, era impossível, tantas as pessoas queriam tocar nele. Dali ele ensinava. Mas quem era a sua audiência? Isso é importante para entendermos por que Jesus ensinava por parábolas. Ali estavam curiosos, apenas curiosos. Não tinham nem interesse em saber o que estava falando. Era só curiosidade. Ali estavam pessoas duras que já tinham ouvido falar sobre o Messias, mas não queriam escutar a palavra do Messias. Mas todo mundo estava ali, também estava. É esse tipo de pessoas que Jesus está se referindo como aqueles que não vão entender nada. Não vão entender porque não querem entender. Não vão ouvir porque não querem escutar. Não vão ver porque não querem enxergar. Mas todo aquele que se aproxima, tanto é que depois ele explica a razão, todo aquele que quer saber a resposta, que tem interesse pela palavra de Jesus, este será abençoado com a mensagem de Jesus Cristo. Então não se preocupe com essa frase de Jesus: eu conto parábolas para que ninguém entenda. Conto parábolas para que aqueles que não querem entender, não entendam. Em outro lugar ele diz o seguinte: não dê pérolas aos porcos. Porque às vezes, gente, nós perdemos tempo com pessoas que não nos perguntam porque querem saber a resposta. Só perguntam para fustigar a gente, só isso. Já têm as suas convicções e não estão prontas a repensar nelas. Isso é dar pérolas aos porcos. É perda de tempo. Mas aqueles que têm perguntas de verdade, curiosidade, querem saber, com esses vale a pena gastarmos tempo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo também o seguinte: para entender as coisas espirituais, as coisas de Deus, nós temos que ter ouvidos especiais, isto é, atentos, prontos para escutar. Feita esta breve explicação, eu quero então falar sobre o primeiro tipo de ouvintes da palavra de Deus. Temos o semeador, que é Jesus Cristo. A semente, que é a mensagem de Jesus Cristo. O solo, que somos nós. Essas sementes são as palavras de Deus. Palavras de salvação. Palavras de perdão. Palavras de inclusão, palavras de comunhão, são convites à vida. E Deus sempre está lançando sementes nas nossas vidas. Já preparou o solo como bom agricultor, ele não sai jogando de qualquer maneira, ele prepara o solo.
Podemos dizer que até esse momento, embora que tudo seja a palavra de Deus, mas nesse momento da pregação, nós já fomos preparados com as músicas, com as orações, com a nossa atitude saindo de casa, para escutarmos então a palavra de Deus. De certo modo, podemos dizer que há poucas pessoas que não estão preparadas para ouvir a palavra de Deus. Ele tem um vizinho, ele ouve no rádio, ele vê na televisão. O terreno está preparado. E Deus então vai colocando a semente. Comigo ele é assim, ele faz assim. Com você ele faz assim. Então Jesus fala de um tipo de gente que ele compara a pessoas que são como terra à beira do caminho. Para nós é um pouco difícil, porque boa parte de nós não vê terra, né? Outros veem terra. A gente só vê asfalto. Nem imagina como se pode plantar alguma coisa aqui ao longo da rua Conde Bonfim ou da rua José Gino, porque não tem espaço quase que nenhum. Mas quem aqui caminha, ou já caminhou, ou ainda caminha pela terra, sabe que tem a estrada de asfalto ou não, mas do seu lado tem terra. Terra à beira do caminho. Ele diz então que as pessoas que são como essa terra ouvem a mensagem, aceitam a mensagem. Que interessante é essa mensagem, que bonita é essa palavra, era isso que eu precisava ouvir. Mas não veem a palavra de Deus como a única palavra. O solo, desde a beira do caminho, até aceita que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, mas não o único caminho, não a única verdade, não a vida verdadeira. Há outras possibilidades paralelas que correm junto com a verdade de Jesus, com o caminho de Jesus, com a vida que Jesus Cristo oferece. Há pessoas desse tipo, são como terra à beira do caminho, que simboliza os corações que resistem em firmar um compromisso com Jesus. Estão convencidos, repito, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas querem seguir ao mesmo tempo outros caminhos, como se todos os caminhos levassem a Deus. É a terra batida ao longo do asfalto. É o coração duro que ouve, mas resiste em aceitar essa palavra em toda a sua plenitude. Eu conheço pessoas assim, dentro e fora da igreja. Fora e dentro da igreja. Vamos pensar nos que estão dentro da igreja. Todo domingo, alguns de nós aqui ouvimos a palavra de Deus. Mas muitos de nós são como essa terra, esse solo à beira do caminho. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas outras palavras também são palavras de Deus. A minha família é aquela que me trouxe todo o conteúdo para a vida. Jesus fala a verdade, mas a verdade da minha família é mais forte. Eu prefiro a da minha família. Por exemplo, o mundo em que eu vivo tem valores interessantes, alguns são muito bons. Eu sigo os valores da Bíblia, mas também sigo os valores deste mundo, por exemplo.
Jesus, quando conta uma parábola, ele faz 2 convites. O primeiro convite é o seguinte: quem é você nesta história? Bem, não podemos ser o semeador, não podemos ser a semente, nós só somos o solo. E que tipo de solo sou eu? Essa é uma pergunta que Jesus nos faz quando conta esta parábola. Eu poderia prosseguir, mas eu quero persistir nesse ponto. Eu olho para mim mesmo. Eu penso em você. Que tipo de solo sou eu? Que tipo de solo é você? Que tipo de solo tem encontrado a palavra de Deus quando cai nessa terra que sou eu? Quantas pessoas, por exemplo, e não são poucas, meus irmãos, não são poucas, que ouvem a palavra de Deus, às vezes domingos após domingos, mas não se decidem ser discípulos de Jesus. São resistentes, são duros. Na verdade, são pessoas que ouvem só as suas próprias vozes. Parece que aceitam, parece que concordam, parece que recebem, mas são como um solo à beira do caminho. Eu estou sendo bem direto com você. O oposto dessa terra é a terra fértil. Vou colocar as 2 possibilidades apenas nesse momento. Que tipo de terra é você? A terra fértil, que a palavra entra e produz frutos 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais? Ou é terra seca, batida, dura, que a semente fica meramente na superfície e não produzem nenhum fruto, porque aparentemente ouviu, mas não ouviu. Aparentemente viu, mas não viu. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Para que a nossa vida frutifique 30, 60, 100, é preciso que seja solo fértil para a mensagem de Jesus. Se você honestamente fosse se classificar, não precisa me responder, e você tivesse que colocar uma etiqueta na sua própria terra, uma legenda embaixo, uma etiqueta embaixo, você colocaria o quê? Terra à beira do caminho? Ou colocaria terra fértil, terra boa? Quem sabe você tem ouvido essa palavra de Jesus? Venham a mim. Aqueles que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora. Venham a mim, os que são cansados e oprimidos. Venham a mim as crianças, espiritualmente falando. Venham a mim. Você diz, que palavra de Jesus para mim. Você escuta, mas quem sabe não ouve. Quem sabe você seja membro aqui da igreja, até participe de algumas atividades, mas a palavra de Deus nunca penetra de fato no seu coração. Que quando a palavra de Deus penetra no nosso coração, ela produz mudanças nas nossas vidas. Mudanças no comportamento. Éramos duros, agora somos moles. É mudança.
Éramos rancorosos, agora somos amorosos. Mudanças. Não perdoávamos, agora perdoamos. Mudanças. Não abraçávamos, agora abraçamos. Mudanças. Não prestávamos atenção ao outro, mesmo em casa, agora prestamos atenção. Mudanças. Éramos rígidos, rigorosos, até mesmo rancorosos. Não somos mais, somos flácidos, leves, flexíveis, amorosos. Mudanças. Porque se nós ouvimos a palavra de Deus e não mudamos, nós somos como a semente que cai à beira do caminho. Que se o Evangelho não produz mudança, não é por causa do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É a terra que recebeu. Então, quando você ouve uma palavra de Deus ao seu coração, para alguma área da sua vida, você deixa que essa palavra frutifique. Uma sementinha só vira 30, vira 60, vira 100. Houve mudança na sua vida. Mas quando essa palavra penetra, e esse grão único que ali fica, morre, ou é comido pelos passarinhos, ou é pisado pelas pessoas, ou é levado pelo automóvel que passa, não há mudança. Se não há mudança, não se ouviu de fato, não se escutou de fato a palavra de Deus. Uma das coisas mais agradáveis da vida de um pastor é contribuir através da palavra de Deus para que as pessoas mudem de pior para melhor. Na sua contraparte, uma das dores de um pastor é ver que as pessoas não mudam. Algumas ouvem todo domingo sobre perdão, mas não perdoam. Por exemplo, algumas ouvem sempre sobre gratidão, mas nunca agradecem. Por exemplo, aqui eu poderia mencionar diversos outros exemplos. Isso é triste. Confesso que às vezes me deixa profundamente desesperado. Não desanimado, mas desesperado. Pessoas que não mudam. Felizmente isso acontece. Mas Jesus conta essa parábola para que eu e você sejamos terra fértil, não terra à beira do caminho. E a minha pergunta, repito a você: qual é o solo que representa a sua vida? O solo terra batida ou o solo terra fértil? E o teste, repito, é muito claro. A terra batida não dá frutos. A terra fértil frutifica 30, 60, 100 vezes mais. Portanto, não é uma questão subjetiva. Eu acho que eu dou frutos. Isso não existe. É uma questão objetiva. 30, 60, 100. Aritmética. A vida cristã é algo aritmético. Vamos cantar então. Vamos cantar assentados como nos encontramos, como uma oração. E o meu convite a você, que eu fiz enquanto preparava esse estudo,
Vou continuar semana que vem, falando das outras 3 formas de solo diante da semente plantada. A semente foi plantada, não vai ser plantada, já foi plantada. A pergunta é: você é terra batida ou solo fértil? Que você, diretamente com Deus, responda a Ele. E quem sabe, ore no seu coração: Senhor, eu quero ser terra fértil, solo fértil, em que a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu Evangelho seja de fato poderoso e dê muitos frutos. Cantemos então. Sobre nós, Senhor, venha de tal modo o Teu amor que nos sintamos alcançados por Ti. E sobre nós, Jesus, venha de tal modo a Tua graça que nos sintamos amparados por Ti. Que sobre nós, ó Espírito Santo, venha sobre nós o Teu discernimento, com a coragem para sermos solos férteis, em que a semente do Evangelho possa dar os frutos que o nosso Pai quer que nós venhamos a dar. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.